A gente já viveu, há um tempo atrás, uma espécie de febre das bitcoins. Só que depois que esfriou o mercado, que teve uma valorização, que depois agora acabou subindo de novo, as bitcoins voltaram a chamar atenção e algo que me motivou a abordar esse assunto através desse vídeo foi que um amigo também chegou até mim demonstrando a intenção de investir em bitcoins. Na verdade não um só, mais de um. Então, logicamente que eu também pretendia investir em bitcoins há cerca de 1 ou 2 semanas atrás, mas o que eu quero te dizer aqui, além dessa história, além das estratégias que você deve seguir, é que você tem que entender que é verdadeiro que a Bitcoin pode te tornar um milionário. Pense comigo. Eu sou da época que Bitcoin estava cerca de... Falo para você assim, quando eu comecei a olhar para as Bitcoins, estava cerca de R$215 cada uma. R$215. Eu lembro até hoje, eu estava lá no telefone com um amigo e eles falaram: Renato, pô, o que você acha de comprar Bitcoin, comprar tal? Aí eu entrei na internet, vi o valor, cerca de R$215 cada uma. Ou seja, se de repente a gente tivesse lá R$1.000, cara, o que é R$1.000? Por que eu não fiz isso? Né? Investido em bitcoins, hoje eu estaria rico, literalmente. Mas acabou então o mercado amadurecendo, o mindset das pessoas mudaram, houve de fato uma febre de bitcoins que levou a Bitcoin a R$60 mil cada, e agora o que a gente observa é que teve mais uma vez uma alta dessa moeda. Mas o que você tem que entender é o seguinte: Bitcoin não é investimento. Bitcoin é como o dólar, é como o real, é uma moeda. Então, eu te recomendo, antes de você entrar nesse mercado, que você entenda alguns, alguns passos iniciais para qualquer tipo de investimento. Que é o primeiro o quê? Antes de você entrar em um investimento, você deve ter o quê? Você deve ter 18 meses, olha aqui, de contas pagas. Então, peraí, antes de você pegar lá R$10 mil, R$5 mil, que seja, e investir em bitcoins, você deve saber o seu custo de vida, você deve multiplicar o seu custo mensal de vida por 18 e ter esse dinheiro lá em renda fixa ou numa ação conservadora na Bolsa de Valores. Imprescindível. Nós estamos falando do mercado aqui que é muito instável, mesmo sendo a moeda, ou seja, não sendo um investimento. Depois disso aqui, você tem que estudar quais são os custos mensais para você manter a Bitcoin, uma Bitcoin, as Bitcoins, vamos dizer assim. Você tem que entender os custos mensais disso. E você precisa entender também como você vai declarar na Receita Federal. Imposto de renda, pessoa física. Ou seja, as pessoas às vezes confundem o seguinte: pô, cara, eu tô com medo da Receita, tô com medo disso, tô com medo daquilo. Cara, a Receita Federal, ela não te impede de enriquecer. A Receita Federal, ela só não quer que você esconda as coisas dela. Então, se um dinheiro brotar na sua conta e que essa pessoinha aqui, ó, não esteja sabendo, meu amigão, você tá arrumado, para dizer o mínimo. Então, você precisa entender qual que é a tratativa que você vai ter com a Receita Federal, ou seja, como você vai declarar isso. Você tem que entender, certo? E, posteriormente, que é aí que entra a estratégia mesmo, a parte pensante para aplicar o seu dinheiro em Bitcoin, não vou nem falar investimento, para comprar Bitcoin, é tendência. Vamos supor, hoje eu tenho uma cabeça, um mindset diferente do que eu tinha lá atrás. Isso aqui aconteceu em 2012. Nessa época aqui, a minha cabeça não é, logicamente, a que eu tenho hoje. Então, se eu de repente olhasse para isso aqui lá naquela época de 2012, hoje eu estaria rico com bitcoins, certo? Porque eu teria lá muita grande, tinha vendido logicamente já, tá, mas tranquilo. Então você precisa entender pelo seguinte, eu vou citar um caso pessoal. Há cerca de 2 meses atrás, eu estava falando aqui em casa, que eu pretendia comprar bitcoins quando ela chegasse a 10
mil reais. Então 10 mil reais, falei para minha esposa, falei, Preto, se chegar a 10 mil reais Bitcoin, eu vou comprar uma. Ela falou, legal, tal. E chegou um ponto que ela estava cerca de 11,650, alguma coisa assim, certo? E eu já comecei a me preparar. Só que eu não tinha conta em corretora nenhuma que trabalha com Bitcoin. Eu não sabia disso aqui, ó, custos. Eu não sabia em relação ao imposto de renda. Mas a tendência eu já estava enxergando. Falei, cara, isso aqui um dia ele vai crescer e eu vou vendê-la na alta para que eu ganhe essa margem de valorização. Mas aí que aconteceu o seguinte, em uma ou duas semanas que seja, o Bitcoin passou de 11.650, dando exemplo, aproximado para 49 mil reais. Ou seja, multiplicou por 5 o valor do Bitcoin. Então se eu tivesse entrado aqui, ó, eu poderia ter vendido ela a 49 mil reais. Olha a margem de lucro que eu teria, logicamente que eu teria que declarar, teria que ter o abatimento do imposto de renda, ou seja, seria o que eu estou te falando é uma margem bruta que eu poderia ter, mas é só para que você entenda que é possível sim você utilizar Bitcoin como investimento. Agora, aí você pode falar, Renato, mas você poderia de repente entrar quando a Bitcoin tivesse 11.650 e hoje ela poderia estar 3 mil. Poderia. Mas você só perde em ações ou Bitcoin, por exemplo, quando você vende mais barato. E se você não vender? Se você esperar uma valorização, você não vai perder. Então, ou seja, esse é um vídeo que eu só estou te dando a minha opinião baseado em tudo que eu já acompanhei de Bitcoins. Já vi pessoas ficando literalmente milionárias com criptomoedas, não só Bitcoins. Entendeu? E logicamente que eu estava falando que eu ia enriquecer, não ia enriquecer, mas meu patrimônio ele ia subir significativamente caso eu tivesse comprado as 4 Bitcoins lá por R$1.000 lá em 2012. Com certeza eu teria um patrimônio significativo somente de Bitcoins na época lá. Então é esse alerta que eu te faço. Não siga Bitcoin de olho fechado, não venda o seu carro para comprar o Bitcoin, não. Planeje primeiro aqui, ó, a sua vida familiar, depois comece a entender, aqui estou falando de corretora, depois imposto de renda, que é gravíssimo, e finalmente enxerga as tendências e entenda que você pode de repente comprar Bitcoin num dia e vender 2 semanas depois, ou você pode comprar Bitcoin em um dia e vender 2 anos depois, ou até mais, caso ela não se valorize conforme você esperava. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar seu comentário. Comente aí alguma coisa em relação a essa possível tendência, ou seja, a sua opinião, caso você ache que Bitcoin de fato será o futuro aí das moedas e se você vai então conseguir alguma oportunidade de lucro em cima dessa moeda. Até o próximo vídeo.